Salve galera, professor Tomil na área. Muito bem, hoje falaremos a respeito da logaritmação e também falaremos a respeito de função logarítmica. Mas de maneira geral, como a gente encontra nas literaturas, falaremos de logaritmo. Certo? Mas antes de entrar nesse assunto propriamente dito, vamos resolver algumas equações exponenciais. Vejam só, essa equação é dita equação exponencial porque a variável está no expoente. Se nós fizermos um exemplo similar aqui, ó, 2x menos 512 igual a zero, notem que essa é uma equação do primeiro grau, aqui está a variável. Se eu fizer uma outra similar, vejam só, nós temos agora uma equação do segundo grau, tradicional. Vejam que a variável está na base. Aqui nós temos a variável no expoente. Então aqui nós temos métodos específicos para resolver, aqui também teremos. Então o método que a gente procura utilizar nesses modelos mais simples de equação exponencial é um método de comparação, método comparativo, que eu costumo escrever assim, ó. Vamos considerar o sinal de igual que nós temos aqui, dois quadradinhos, ou bem próximo disso. E temos a seguinte situação. Para uma análise visual, se eu considero que esse símbolo de igual aqui é o igual que a gente já usa nas equações, aqui eu tenho um quadradinho, aqui um quadradinho, e aqui eu tenho um triângulo e eu quero saber o que está aqui, por uma comparação a gente sabe que na interrogação vai ter um triângulo. É exatamente isso que a gente vai fazer nesse tipo de equação exponencial. Existem outros, tá? Mas nesse tipo aqui a gente pode analisar através desse conceito. Vejam só então. Para poder chegar nesse método comparativo, passaremos o 512 para o outro lado da equação. E a gente tem que escrever esse 512 na base 2. Como que a gente faz? A gente faz uma fatoração do 512. Fatorar é escrever em fatores, escrever em multiplicação. O 10 pode ser escrito em fatores como 2 e 5. Então nós vamos tentar fazer isso com 512, usando números primos. Então 512, a gente começa com o primeiro primo que é 2, vai dar 256. Conseguimos dividir por 2 de novo e vai dar 128. Conseguimos dividir por 2 de novo e vai dar 64. E assim eu vou indo. Certo? Olha só, dá para dividir por 2, vai 8, uma esticadinha aqui. Dá por 2 de novo, dá 4. Dá por 2 de novo, dá 2. Dá 2, dá 1. Quando chegamos no 1, encerramos o processo. Obviamente aqui consegui sempre dividir por 2, né? Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, o 512 pode ser escrito como 2 elevado a 9, que é o mesmo número. Certo? Então, olha só, 2 elevado a x é igual a, no lugar do 512, não estamos mudando o número, porque o que importa é o seu valor, mudamos apenas a sua representação. E agora nós chegamos nesse estágio. Então, como as bases são iguais, a gente passa a igualdade para o expoente. Então, vejam só, como 2 é igual a 2, então esse cara tem que ser igual a 9, e é isso que a gente escreve. Logo, a solução dessa equação é composta pelo número 9. Talvez quem tem um pouco mais facilidade assim, com números, com potência, já tinha percebido isso. É porque esse é um modelo bem básico. E você pode, obviamente, fazer a conferência da solução. Ok? Muito bem. Agora nós temos um outro modelinho aqui, ó, que já não é tão básico, já não fica tão evidente. Mas o procedimento é exatamente o mesmo. A gente vai tentar chegar nessa situação para poder fazer a comparação. Claro que nem toda equação exponencial se reduz a esse caso, né? Mas vamos lá. Então a primeira coisa a fazer, nós temos que deixar uma base de cada lado. Então aqui nós temos uma variável, vamos deixar aqui. O 3 que está multiplicando vai passar por lá dividindo. Então aqui teremos o 96, o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Eu vou reescrever aqui 1/4. Tá? A base pode ser fracionária, não tem problema nenhum. Certo? E aí,
É possível simplificar o 96 pelo 3 para ver se dá alguma coisa parecida com o quarto? É possível. Mas dá para dividir o 96 por 3 de forma exata. E aí nós temos 32. Se aqui não ficou forma fracionária, é legal a gente não deixar a forma fracionária aqui. Então, pelas propriedades de potência, a gente sabe que se eu inverter essa fração, ela vai ficar 4 sobre 1. E 1 não precisa ser escrito. Mas o que acontece com o expoente? O expoente vai trocar de sinal. Então eu vou colocar o sinal de menos na frente do expoente, vejam só. O menos serve para todo mundo. E agora já ficou parecido. Eu posso escrever o 32 na base 4? Não posso porque não é possível. Né? Então a gente vai tentar sempre diminuir o valor da base. Dá para escrever o 32 na base 2? Dá. Olha só. Se a gente cortar aqui, ó, nós vamos ver ali que o 32 é 1, 2, 3, 4, 5. 2 na quinta. Então, opa, no lugar do 32, vamos escrever 2 na quinta. Então, 4 a gente vai escrever na base 2 também, que é 2 ao quadrado. Aqui eu já vou distribuir o menos, pessoal. Vai ficar menos x com menos 1. Então, menos x, menos 1. Posso usar aquele processo comparativo agora para resolver a equação? Ainda não. Porque aqui ó, ainda temos o número 4. Esse 2 tem que sair dali. Então, potência de potência, a gente sabe que uma multiplica a outra. Então, 2 vezes menos x, menos 2x, 2 vezes menos 1, opa, menos 2, igual a 2 na quinta. Claro que você tem que conhecer bem as propriedades de potenciação, né? Para ir ajeitando a expressão. Agora sim, ó, esta base é igual a essa. Se as bases são iguais, e aqui eu tenho uma igualdade, os expoentes também tem que ser. Então eu passo para cá. E agora eu levo o cálculo para o expoente. Então, menos 2x menos 2 tem que ser igual a 5. Já está escrito ali. Então eu tenho que menos 2x vai ser igual a 5. O menos 2 passa para lá. Mais 2. Vamos subir aqui. Então eu tenho que x é igual. Aqui eu tenho 7. E o menos 2 que está multiplicando vai passar dividindo. Só que a gente não deixa o menos embaixo, a gente costuma deixar o menos ou no meio da fração ou em cima. Então nós temos que a solução dessa equação é composta por um único valor, que é menos 7 meios. Certo? Se porventura que eu tivesse um x ao quadrado, no expoente poderia ter mais que uma solução. É possível fazer o teste para saber se está certo? É possível. Basta você substituir aqui, só que visualmente não é tão evidente. Como a gente vai usar bastante calculadora, já vale a pena a gente mostrar como é que funciona. 7 meios, negativo. Vamos lá. Ó. Tá? Como nós temos uma calculadora científica desse modelinho que a gente pode escrever frações, isso aqui fica muito bacana de testar. Vejam só. 3 vezes. Eu posso escrever na forma fracionária, 1/4, tá? Mas aqui eu vou escrever assim, ó. 1/4 que é a mesma coisa, 1 dividido por 4. Agora vou no expoente, olha só. O x é quanto que a gente encontrou? Menos 7 meios. Então eu posso colocar um outro parênteses aqui, escrever menos. Agora eu vou colocar a fração, já que está ali, ó, no expoente. Menos 7 meios, certo? Mais 1. E eu fecho o expoente. Se eu apertar o sinal de igual, o que eu tenho lá exatamente o que está aqui. Ó. Eu poderia ter usado a fração aqui também, tá, pessoal? Mas preferi colocar a divisão para vocês verem que é a mesma coisa. Tá? Usar os parênteses de forma correta. A solução está aqui, mais 1. Sinal de igual, olha lá. Ó. 96, 96. Ok? Muito bem. Veja que eu coloquei o valor exato, né? Se eu colocar um valor aproximado, nem sempre eu chego na solução. Embora 7,5 se eu dividir isso por 2 dá um decimal exato, então não tem problema nenhum. Certo? Fizemos mais uma resolução de uma equaçãozinha exponencial. Ok. Mas agora vejam só, agora nós temos um outro modelinho, também relativamente simples, de uma equaçãozinha exponencial. Vejam só, 3 elevado a x igual a 2. O que nós fizemos nos outros casos? A gente escreveu os dois números na mesma base. Os dois números na mesma base. Coincidentemente, aqui nos dois exemplos, a base era 2. Certo? Aqui, vejam só, eu teria que escrever ou 2 na base 3, ou 3 na base 2. E isso fica difícil. Né? Não é possível. Então, nós temos que procurar um outro procedimento. Mas vale a pena
a gente fazer uma avaliação do valor do x. Vejam só, se o x for 0, né, 3 elevado a 0 vai dar 1. Se o x for 1, 3 elevado a 1 é 3. E vocês notem que o resultado do lado de cá é 2, ó. Então, o 3 elevado a x, né, esse x que a gente está procurando, é um número que está entre 0 e 1. Percebam? Entre 0 e 1. Porque o 0 ele dá um resultado menor e 1 já dá um resultado maior. Então, esse x aqui é um número entre 0 e 1. Nós já fizemos uma estimativa da solução. E é um número todo quebradinho. A gente pode até pôr em tentativas, né? Colocando alguns valores para chegar próximo do 2. A gente vai ver que é um número que precisa de algumas casas após a vírgula para dar o resultado exato. Muito bem, a gente vai parar um pouco aqui e vai observar o seguinte. Essa operação que está acontecendo aqui, ó, nada mais é que uma potenciação, olha só. Né? Uma equaçãozinha exponencial. Essa potenciação aqui, a gente tem o resultado 2, mas nós não conseguimos calcular o expoente pelo método tradicional. Então, ok. Vejam só. O número 3/4, né, que a gente pode dizer que é uma divisão, ele pode ser escrito como uma multiplicação. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 1/4, que continua sendo 3/4. Aqui eu tenho uma fração, que eu posso considerar uma divisão, e uma multiplicação. Mas se eu escrever assim, ó, 3 vezes 0,25, eu tenho uma divisão, que na verdade é uma fração, que foi transformada em uma multiplicação. Em ambos os casos, a gente sabe que o valor é 0,75. Então eu posso trocar as operações. E às vezes é benéfico, porque aqui eu posso operar, às vezes, alguns valores que aqui não pode ser operado. Aqui eu tenho como visualizar alguma coisa que nem sempre eu consigo visualizar aqui. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos transformar a potenciação numa outra operação. A operação inversa da divisão é a multiplicação e vice-versa. A operação inversa da potenciação tem duas. Uma delas é a logaritmação. Então vejam só aqui, ó. Aqui eu tenho uma expressão na sua forma exponencial e aqui eu tenho uma expressão na sua forma logarítmica. E esse símbolo aqui é um símbolo de equivalência. Isto é equivalente àquilo. E a flechinha dupla significa que a equivalência é no sentido contrário também. Muito bem. Então observe, ó. 3 elevado a x igual a 2. A gente lê assim. Logaritmo de 2 na base 3 é igual a x. Antes da gente detalhar isso um pouquinho mais, vamos ver como é que funciona a definição. A definição diz assim, ó, que eu posso transformar logaritmação em potenciação e vice-versa. Ok. Vejam, pessoal, que aqui na potência, o A é base. Na logaritmação, esse Azinho que está aqui embaixo também é a base, e é o mesmo valor. Certo? Aqui o x é o expoente, aqui o x é logaritmo. Por isso é muito comum a gente encontrar em material didático assim, o logaritmo é um expoente, certo? E notem que aqui ele está em cima, né? Naquele nosso modelo lá, ele é ruim de estar naquela posição, mas aqui ele não está. Então a gente pode dar um tratamento diferente nele depois aqui. Ok, aqui nós temos o logaritmando, né? Ou antilogaritmo, a gente quase não trata por esse nome, porque não é tão necessário. E aqui nós temos o resultado da potência, que é o B, certo? O símbolo da operação de potenciação não existe. A gente sabe que ela está acontecendo porque o númerozinho está em cima, menorzinho. O símbolo de operação da logaritmação ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Né? É L ou G, certo? E as restrições, elas continuam valendo. Ó. Lembra que na função exponencial a base tinha que ser positiva e diferente de 1? Essa restrição vai continuar valendo aqui. E a gente sabe que quando a gente eleva uma potência nesse formato, o resultado é sempre positivo, ok? Isso não chega a ser uma restrição, é uma constatação disso aqui. E aqui nós também teremos ela como restrição, tá? O B positivo. Então percebam que a logaritmação ela vai acontecer sempre com valores positivos, tanto de A quanto de B, e a base não vai ser 1. Os motivos são os mesmos que estão aqui, ok? E o x no expoente pode ser qualquer número real, como também o logaritmo, que é o resultado, será qualquer número real. Então, só para reforçar, vejam só. Operação, multiplicação. Operação, logaritmação. A gente vê muito por aí escrito logaritmo, mas o que está acontecendo aqui é uma operação. E as operações normalmente terminam em ão.
adição, multiplicação, divisão, potenciação, logaritmação. Os números a serem operados são o 2 e o 3. Aqui os números a serem operados é o 8 e o 2, logaritmando e a base. O resultado da multiplicação chama-se produto. O resultado da logaritmação chama-se logaritmo. E olha, eles estão sempre aqui, ó. Tá, ó. O resultado aqui está, o resultado aqui está. O símbolo, no caso, é o pontinho. O símbolo, no caso, é LOG. Ok? Só para a gente desmistificar a questão do nome. Porque é muito comum, quando olhar logaritmo, alguém achar que o logaritmo é isso, é isso. O logaritmo está aqui, ó. Porque a gente pode ler assim: qual é o logaritmo de 8 na base 2? O logaritmo é 3. Qual é o produto de 2 e 3? O produto é 6. O produto é o número do resultado. Tá? E na multiplicação, esses dois caras aqui, ó, são os fatores. Ok? Muito bem. Para a primeira parte da nossa aula, já conseguimos definir o que é a logaritmação, que é uma operação inversa da potenciação. E já definimos bem os seus termos. Seguiremos com o assunto na próxima parte do vídeo.